Olá pessoal, bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Orgeda. Hoje nós vamos falar sobre as dúvidas mais frequentes na entrega de atividades e para isso eu convidei dois professores, mediadores, nada melhor do que eles, para falar sobre isso. O primeiro professor é o professor Paulo Fioroto, o segundo o professor João Marcos. Hoje eles são professores mediadores que trabalham com vocês aí nas engenharias, mas eles já trabalharam na tutoria, corrigindo as atividades. Então nós selecionamos algumas dúvidas mais frequentes que vocês têm para sanar aqui agora com eles, tá? Vamos para a primeira pergunta? Eu queria saber, como é que funciona a célula de correção? A célula de correção foi uma iniciativa aqui da Unicesumar para otimizar a correção. Anteriormente ela era feita pelos professores mediadores, né? Mas apesar de ser um trabalho pedagógico, ele é também um trabalho bem mecânico. Você precisa abrir atividades e corrigir. E são várias, né? Hoje a gente tem o mapa. Nos cursos híbridos, algumas atividades de estudo também envolvem correção por uma pessoa, né, por um professor. Então nós temos aqui na nossa estrutura, também para corrigir as provas, uma célula de correção, que são profissionais formados na área. No caso das engenharias, a gente tem profissionais formados nas diferentes áreas da engenharia, produção, civil, mecânica, elétrica, mecatrônica também temos. Então esses profissionais recebem as atividades por meio do nosso sistema, que é o estúdio, onde os alunos vão lá e postam as atividades. E uma vez que eles têm essa atividade em formato digital, eles realizam a correção. Como que eles fazem, né, a correção? Não é simplesmente da cabeça deles que saem, né, os critérios. O professor formador, que é quem dá as aulas ao vivo, ele elabora as atividades de estudo e faz uma orientação de resposta, uma resposta esperada. Dizendo ali em linhas gerais o que se espera que o aluno responda naquela atividade em específico. Com os critérios de correção, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, a partir daqueles critérios, o tutor ele faz a correção, dá uma nota e dá um feedback para o aluno. Então, tem uma equipe de pessoas qualificadas, formadas na área, que recebe essas atividades aí e faz a correção, uma por uma das atividades. Há uma diferença entre correção de questões objetivas e discursivas? Sim, tem diferença. Questões objetivas, que é o caso de algumas atividades de estudo e de boa parte da nossa prova, elas já são corrigidas automaticamente pelo sistema. Então o professor formador também tem que cadastrar essa questão, ele cadastra uma resposta esperada para o sistema saber qual que é essa resposta esperada, e uma vez que fecha o prazo da atividade, né, o próprio sistema já corrige e tem o prazo lá também para ser divulgada a nota e o gabarito de cada uma das questões. Os professores mediadores divulgam lá na sala do café os gabaritos das atividades objetivas para que depois da atividade o aluno consiga consultar e saber o que ele acertou ou errou. Bem, legal. Acho que foi bem clara a questão, né, da correção e como funciona a célula de correção. Vamos para a segunda questão, então, que é uma dúvida em relação a quais os motivos mais recorrentes que fazem com que o aluno tenha redução na nota. Professor Paulo, você consegue responder essa? Claro. Que nem puxando o que o João acabou de falar, nós temos o critério de correção, que é enviado junto das atividades para os tutores. E caso esse critério não seja seguido, não vamos dizer à risca, porque às vezes pode ser interpretativo, mas caso fuja demais desses pontos, poderá haver redução da nota. Outro caso comum é devido a, digamos, cópias indevidas, né? Quando o aluno ele vai e retira a informação de uma fonte a qual ele não referenciou, e por conta disso, já que a resposta em muitos casos pode não ser considerada como dele mesmo, então a gente acaba por considerar que houve perda de nota. Essa perda pode ser parcial, pode ser total, e também é muito comum que a gente acabe encontrando cópias entre alunos, quando é atividade individual. Então, caso seja identificado que dois alunos tenham enviado a mesma atividade, ou uma atividade extremamente semelhante, para a mesma atividade e que ela não seja em grupo, a gente também acaba retirando parte da pontuação dele. Nesse caso, os dois alunos têm redução de nota, ou não? Sim, os dois alunos têm redução de nota. Ah, entendi. Eu acho que nessa questão, uma coisa que é interessante até de falar, com relação à resposta esperada, né? Muitas vezes a atividade pede algum ponto específico para os alunos trabalharem, né? Por exemplo, uma atividade de empreendedorismo, ela pode pedir para o aluno dizer qual que é o segmento de clientes para um determinado tipo de negócio. E aí o aluno vai lá e contextualiza, fala um monte de coisa que não está relacionada a segmento de clientes. A célula de correção ela vai pegar essa atividade e vai analisar o que o aluno fez, que está dentro do que estava pedido, mas ao mesmo tempo
ela não pode dar a mesma nota para esse aluno que colocou um monte de informação irrelevante para a atividade e para um outro aluno que foi objetivo e que foi direto ao ponto, entendeu? Entendi. Então, esse é um fator que também acontece redução de nota, principalmente porque os alunos colocam informações fora de contexto, não são objetivos. O ideal é quanto mais objetivo, melhor. Menos é mais no caso das atividades. Deixando claro também o que o professor disse, o comando da questão ele é sempre preparado para ser o mais claro possível. Às vezes acontece do professor formador enviar a questão, ela passar pelo mediador que está verificando a formação da questão, ele vê que não ficou muito esclarecido qual é o ponto principal da pergunta. Por isso mesmo, a gente tem total liberdade para acabar alterando esse comando da questão, justamente para tentar deixar um pouco mais claro para o aluno, para que daí ele possa, sim, resolver a questão de uma forma mais direta ao ponto. Entendi. Bem, para mim ficou bastante claro, espero que para os alunos também tenha ficado. Vamos então para a terceira dúvida que os alunos têm normalmente em relação à correção dessas atividades, como que elas funcionam. A terceira é, por que quando um aluno realiza atividade em grupo, que é o caso do mapa da disciplina de comunicação empresarial e negociação, cada aluno tem que entregar de forma individual? Por que isso acontece, professor Paulo? Então, o que acontece é o seguinte, os alunos eles sempre são instruídos a colocar o nome do grupo todo na atividade. Porém, cada um tem que enviar o seu pelo seguinte, nós temos um sistema, o que a gente chama aqui dentro da Unicesumar de portal, os tutores que corrigem as atividades, eles irão receber a atividade através desse portal. Porém, eles irão receber apenas a atividade enviada por aquele determinado aluno. Então, supondo que o João e eu tenhamos feito uma atividade juntos. Caso o João envie, vai estar lá o nome, na atividade, João Marcos e Paulo Otávio. Porém, foi enviado apenas pelo João. Eles não teriam como atribuir a nota para o Paulo. Por quê? Quando o aluno envia, aparece lá o nome do aluno com a atividade enviada. E aparece um campo para a gente colocar a nota do aluno. Porém, caso eu não envie, esse campo não vai aparecer com o meu nome, entendeu? Já que esse campo não aparece, não tem como atribuir a nota ao Paulo, entendeu? Apenas ao aluno que enviou a atividade. De maneira análoga seria fazer uma prova sem ter assinado a lista. Não tem como você verificar que a pessoa fez aquilo. Correto, né? Uma analogia bem... Mais ou menos isso aí mesmo. É uma limitação de sistema, né? O sistema não aceita, então é imprescindível que o aluno, mesmo que tenha feito em grupo, coloque lá e faça a sua entrega individualmente no estúdio. Senão não tem um campo para atribuir nota para ele. Correto. Nesse caso do mapa de comunicação empresarial e negociação, onde o aluno pode realizar em dupla, então eles podem submeter a mesma resposta, mas cada um tem que submeter a sua de forma individual no sistema. Exatamente. Por que eles precisam fazer, né, uma vez que entregou individualmente, eu tenho que ter identificação daqueles dois alunos, né? O trabalho em dupla, eu tenho que ter identificação. Porque aí a nota e o feedback para o aluno vai ser o mesmo. Se eles entregaram a mesma atividade, então, na teoria, tem que ter a mesma nota e o mesmo feedback. Então, os alunos eles precisam entregar individualmente e, nesse arquivo de entrega, identificar quem que está, né, nesse grupo. Se não for identificado, vamos imaginar que eu fiz o trabalho junto com o Paulo. Entreguei, mas não identifiquei que eu fiz o trabalho junto com ele. Ele foi lá e entregou o mesmo arquivo sem identificar. Quando eu chegar essa atividade na tutoria, na célula de correção, eles vão considerar que eu copiei do Paulo. E aí vão descontar a nota. Vai bater exatamente na questão, na resposta anterior, né? Vai ser considerado como cópia indevida entre dois alunos. E caso não seja identificado que os dois fizeram juntos, vai haver desconto dos dois. Faz bastante sentido isso daí. Bem, pessoal, vamos para a próxima pergunta, que é algo que a gente já meio que abordou, mas podemos reforçar. O que é considerado uma cópia indevida? Uma cópia indevida é basicamente o seguinte, assim como a gente já bateu bastante na tecla de que uma cópia pode ser considerada uma cópia indevida entre alunos, pode também haver uma cópia indevida, deixando claro que ela pode ser dividida em total ou parcial, ok? Uma cópia indevida total seria quando o aluno ele vai até uma fonte na internet ou algum livro, tanto faz, ele vai e retira todo o texto de forma íntegra do texto e coloca na resposta dele. O famoso Ctrl+C e Ctrl+V. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente. Exatamente. Agora, isso pode ser considerado uma cópia total. A gente pode dizer referenciada ou não referenciada. Uma cópia total não referenciada seria justamente quando o aluno vai, faz um Ctrl+C, Ctrl+V e não diz de onde retirou a informação, não coloca nem ao menos o link do site ao final da atividade. Ou pode ser também que seja uma cópia total
com referência, em que ele vai, copia tudo e coloca o link. Nos dois casos é considerado como cópia total, ok? E vai haver desconto da nota. E nós também temos a cópia parcial, que é justamente o que o próprio nome já diz, né? Parte da resposta foi copiada de uma fonte, pode ter sido referenciada ou não, e o aluno foi e desenvolveu a outra parte da resposta a partir das palavras dele. Isso é considerado como parcial. Então, há um desconto menor do que na cópia total, obviamente, já que o aluno desenvolveu alguma coisa, porém, ainda assim, haverá um desconto proporcional ao tamanho da cópia. Isso, a gente diz indevida, né? Porque para você fazer uma citação, uma referência de qualquer outro autor, você precisa seguir normas que foram determinadas pela BNT. Então, se o aluno não fez a referência, a citação seguindo essas normas, a gente considera como cópia indevida. O que vai determinar se o aluno vai ter mais nota descontada ou não? É justamente o que o Paulo falou. Se ele fez, pelo menos tentou, né, fazer a referência, colocou o link de onde ele tirou e colocou argumentos embaixo, ele usar as fontes como base para os próprios argumentos, isso aí a gente super entende e daí não desconta, né? Ou tenta não descontar a nota do aluno nesses casos. A gente vai descontar pela formatação do arquivo, ou pelo fato dele não ter seguido as normas, mas não em termos de conteúdo. Agora, se o aluno vai lá, né? Copia uma informação inteira de um site e cola na atividade e envia sem referenciar, sem nada. Naturalmente, não foi ele quem fez aquele conteúdo. E aí não tem como atribuir nota por algo que o aluno não criou. Entendi. Ficou claro para mim. Bem, pessoal, vamos para a próxima dúvida, que é: quais são as fontes aceitas? Está muito ligado ao que a gente está falando aqui, né? Chegaríamos nesse ponto. E por que o Wikipédia, por exemplo, não é aceito, não é uma fonte aceita? Tá. Quem pode responder isso para mim? Em relação a fontes aceitas, geralmente artigos científicos são sempre bem-vindos, contanto que tenham a referência adequada, que nem a gente acabou de falar. Muitas vezes, se você utilizar uma matéria de um jornal, um trecho de um livro, como referência, ótimo também, a gente é totalmente a favor, contanto, novamente, que haja a devida referenciação. Agora, o que não é aceito? Que nem a pergunta foi bem específica em relação à Wikipédia, né? A Wikipédia, ela não é aceita porque, primeiro ponto, a Wikipédia não é uma fonte científica de acordo com o próprio site. Segundo, a Wikipédia, ela não é uma fonte primária de informações, tampouco secundária, ela é terciária. Então, o que é uma fonte primária? Pode ser a própria pessoa que estava envolvida com o fato, ou então alguém que estava extremamente próximo quando ocorreu. Uma fonte secundária seria, por exemplo, um jornal que noticiou essa situação. Então, a Wikipédia é a fonte terciária porque ela está retirando a informação de uma outra informação. A informação de uma informação, exatamente. E, além disso, por ser um site que pode ser alterado com frequência, apesar deles terem suas próprias normas, também é perigoso você retirar uma informação da Wikipédia e tomar como certa, porque qualquer pessoa pode ir lá e alterar ela a qualquer instante. Acho que isso a gente pode até observar, por exemplo, na última Copa do Mundo que nós tivemos, quando o Brasil perdeu o jogo, né, no mesmo instante alguém foi lá e alterou a página do jogador Fernandinho para dizer que ele tinha sido responsável pela derrota da seleção na Copa, para ver o nível, né, de confiabilidade da informação na Wikipédia. Então, é difícil aceitar uma fonte desse tipo em que qualquer pessoa pode ir lá e alterar a qualquer momento e, de repente, aquela hora em que o aluno consultou, alguém foi lá e modificou uma informação importante, entendeu? Por isso que é difícil aceitar uma fonte como a Wikipédia. Existe alguma vantagem do Wikipédia? Vocês acham que existe alguma vantagem? Para dar um norte inicial para o aluno, talvez aquele assunto aborda. Ótimo. Eu sinto que eu li também que o Wikipédia ele é muito bom na questão de organizar listas, como, por exemplo, você vê séries, vê questão do Oscar. Mas como fonte confiável, não. Quando algum aluno envia um arquivo referenciando o Wikipédia, o que acontece na correção? Bom, essa é uma pergunta difícil. O que a gente tenta avaliar, né? Por ela ser uma fonte terciária de dados, a gente geralmente tenta entrar naquele artigo e ver se ele for baseado em uma fonte confiável. Porque mesmo quando trata-se de um tema que todo mundo conhece, né? Vamos imaginar uma área da administração. A gente entra nesse artigo da Wikipédia, que o aluno referenciou, e vê se a referência lá é de algum artigo científico. Nesses casos, ainda assim, é meio nebuloso. A gente evita considerar. E aí é como se o aluno não tivesse feito aquela referência, entendeu? Por exemplo, algumas atividades exigem que o aluno
tem uma base científica para o argumento dele, como é o caso da nossa atividade mapa de comunicação empresarial e negociação. Outras não. Se não é exigido, a gente simplesmente vai lá e ignora aquela informação que o aluno colocou e considera somente os argumentos que ele falou ali. E aí a gente vai tentando nesse sentido. Então, na dúvida, não usem o Wikipedia. Na dúvida, não usem o Wikipedia. Outros sites também, né? Passei Direto é um site que aparece muito, que é outra informação terciária. Lá você às vezes encontra um livro ou alguma coisa assim. Só que o aluno vai lá e coloca passeidireto.com.br. Não foi essa a fonte que ele pesquisou. Ele acessou um livro que estava disponível nessa plataforma. Então é uma forma incorreta de referenciar um autor. Cópia indevida. E além de outros sites, né, Trabalhos Feitos, tem o Brainly, tem um monte de sites mesmo que os alunos pesquisam, que não são fontes confiáveis e que daí a gente não aceita na nossa correção. Apenas complementando o que o professor João estava falando, já aconteceu de diversas atividades, eu acredito que caíram na mão dele também, na própria orientação de resposta está escrito não aceitar o Wikipédia como referência, justamente porque o próprio professor formador já tem ciência de que a Wikipédia não é uma fonte que possa ser chamada de confiável. Então a gente já é orientado desde o começo a não aceitar a Wikipédia em respostas. Sim. É interessante que nós falamos sobre isso, né? Eu e o professor João, na segunda aula, sobre a inteligência coletiva, em que as pessoas podem juntar, trocar informações e construir uma informação mais completa. Cultura participativa. Acontece com o Wikipédia. Ou seja, as pessoas fazem isso, trocam essas informações. Pode acontecer de forma positiva, como pode acontecer de uma forma negativa. No momento, a gente não tem certeza do que está escrito ali, tá? Por isso que nós não aceitamos como confiáveis. Mas a gente acredita que no futuro isso pode vir a mudar. Ok? Beleza. Pensando positivamente. Vamos para a próxima pergunta. A próxima dúvida é a seguinte: o que acontece quando o aluno responde uma atividade sem referenciar? Antes de responder essa pergunta, eu quero exibir esse vídeo, que ele é bastante engraçado, de um aluno que vai fazer um trabalho, ele não quer referenciar, não quer citar, e depois do vídeo a gente responde a questão. Pode colocar o vídeo no ar. Trabalho, mas dá muito trabalho fazer esse negócio aqui, ó. Escrever assim. Aí eu vou colocar de educação física de letra normal. Não sei fazer letra normal. Eu comecei aqui, ó, com esse aqui, ó. Trabalho de educação física. Aí embaixo eu vou colocar o meu nome. Bom, gente, a primeira pergunta é: quais edições de Copa do Mundo se realizaram até a Copa de 2014? Vamos lá. Não, peraí, gente. A gente tá em 2018, né? Mais de 10. Foram mais de 10. Vou colocar aqui com lápis. Como é que escreve mais? É com... não sei. Quais foram os países sede de cada uma e seus 4 melhores colocados? Brasil. Deixa eu pensar num jogador de futebol. Fred. Bartolomeu. David Júnior. Não, é cantor de rap, né? Bom, gente, a segunda pergunta é: 2. Por que as edições de 1942 e 1946 não aconteceram? Eu sei. Porque não descobriram o Brasil. Porque não descobriram o Brasil, lógico. Que se não descobriram o Brasil, como é que o Brasil vai jogar? É isso, gente. Raciocina comigo. É o raciocínio lógico. Se não teve, foi porque o Brasil não pode jogar. Se o Brasil não pode jogar, foi porque ainda não era descoberto. Inteligência pura. Por isso que aqui na frente, ó, eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Um beijo. Não cai, menino, nem tite. Pessoal, eu acho esse vídeo bastante engraçado, porque é o que realmente acontece algumas vezes, tá? De um aluno escrever uma resposta sem referenciar. Então eu gostaria de saber, o que acontece quando o aluno faz isso? Ele escreve uma resposta, por exemplo, dessa atividade do mapa de comunicação, e não citou e nem referenciou ninguém.
Entendi. Bom, é aquela máxima do direito, né? O aluno é inocente até que se prove o contrário. Mas na célula de correção nós somos treinados a provar o contrário, certo? Então a gente procura muito se o aluno colocou uma resposta lá, se aquilo lá é dele mesmo que partiu aquela informação ou se é da internet. Isso é muito fácil de fazer. Hoje a gente tem o Google, basta copiar um trecho da resposta do aluno e aí a gente consegue detectar se é de uma outra fonte, se o aluno não referenciou. É bem simples. O que acontece quando a gente detecta que o aluno trouxe uma informação que não era dele, não referenciou? Isso significa que ele quis colocar como se ele fosse o autor daquilo. Então a gente vai descontar a nota da atividade. Como a gente está falando lá desde o começo, né? Esse é um dos principais motivos para o aluno ter desconto na nota da atividade. Colocar uma informação de uma fonte externa como se fosse ele o autor daquilo. E a gente já assim, bater o olho praticamente na atividade, a gente já consegue saber se o aluno copiou ou não. A gente vai olhar, né, os argumentos do aluno, mas se não referenciou, aí é a batata. Colocou lá, a gente já sabe que é e vai descontar a nota. Entendi. Então funciona assim, se ele não referenciar ou citar, significa que a resposta veio dele. Se veio dele realmente, não tem problema algum. Uhum. A gente é totalmente a favor disso, inclusive. Caso o aluno queira contar uma experiência própria na resposta, nossa, a gente não apenas aceita, como muitas vezes a gente até acha interessante. E a gente compartilha na célula de correção quando aparece uma resposta interessante. Uhum. Porque muitos alunos já estão nas empresas, né? Às vezes têm experiência com aquilo que está sendo tratado na atividade, eles vão lá e trazem um profissional, o lado profissional deles. Isso é muito enriquecedor. Em algumas atividades como o fórum, por exemplo, que não é uma atividade avaliativa, é formativa, é muito bom quando os alunos trazem experiências próprias e compartilham com eles. Uhum. Mas aí, né, a gente vê lá que é uma informação do próprio aluno e daí pesquisa um trecho na internet e já descobre, é até um pouco decepcionante. Uhum. A gente começa a ler a atividade, meu Deus, que maravilha, né? O aluno respondeu certinho, aí copia um trecho, vê que ele retirou de uma matéria completa de um site. É um pouco frustrante, honestamente. Eu entendo. Bem, pessoal, vamos para a próxima pergunta. Agora em específico, acho que o professor João vai conseguir responder. No enunciado do mapa de comunicação empresarial e negociação, existe uma tabela com uma matriz de correção. O que ela significa, professor? Bom, essa tabela, não necessariamente todas as atividades têm ela. As nossas atividades anteriores não tiveram uma tabela de matriz de correção. Visando a transparência na comunicação com os nossos alunos, eu pensei em colocar quais são os critérios que a gente utiliza ou vai utilizar para corrigir essa atividade de mapa. E aí nós dividimos em cada um desses critérios aí. Se vocês observarem na tabela, por exemplo, eu tenho uma nota para a utilização do formulário. Então, só do aluno utilizar aquele formulário de preenchimento do mapa lá, ele já recebe nota. Uhum. O que isso ajuda? Ao aluno se organizar, fazer uma atividade bonita, né, bem fácil de visualizar, e também a célula de correção. Ela vai receber um arquivo padrão, que já vai estar todos os campos que o aluno precisa preencher para corrigir, isso é até mais fácil. Então, só do aluno utilizar esse formulário, ele já vai receber uma nota. Tem outras divisões aí também, como por exemplo, para a questão 1 que está lá no mapa, eu vou atribuir uma nota, questão 2, questão 3. O que essa tabela revela é para quais questões eu dou mais peso ou mais importância. Dentro de uma atividade eu posso ter diversos elementos que eu estou pedindo para o aluno fazer. Alguns são mais fáceis do que outros e por isso eu tenho que atribuir mais nota para aqueles que são mais difíceis. E aí visando, né, a transparência, o aluno conseguir entender melhor no que ele está sendo avaliado, a gente disponibilizou essa matriz de correção lá no mapa. Entendi, perfeito. Pessoal, vamos para a última dúvida então, que é o seguinte: como que o aluno faz para sanar as dúvidas relacionadas ao mapa? Eu quero que vocês apontem para os caras que vão responder essas questões para os alunos. Relacionada ao contexto, relacionada à estrutura do mapa, não só o mapa, mas a atividade de estudo. Qual que é o canal oficial para tirar dúvida? Fale com o mediador. Fale com o mediador, sempre. Sempre eu falo com o mediador. Assim, e até na estrutura dos cursos híbridos, né, é uma coisa interessante, porque a gente tem a figura, por exemplo, lá no polo, do tutor facilitador, que é alguém que está lá nas dinâmicas presenciais para guiar os alunos durante o encontro. Aquele profissional, ele pode ajudar vocês aí em algumas dúvidas que vocês tenham no decorrer das atividades ou das vivências práticas, não tem problema nenhum. Mas assim, se vocês querem ter uma comunicação mais assertiva e ser orientados da forma correta na hora de entregar as atividades, o caminho correto é o Fale com o Mediador.
Como nós dissemos, o professor formador elabora uma orientação de resposta para aquela atividade. Os professores mediadores têm acesso a essa orientação de resposta e o tutor facilitador não. Por isso que o mediador é a figura pedagógica mais adequada para responder quaisquer dúvidas de atividades que vocês têm. Então, na dúvida, fale com o mediador. Pessoal, bem bacana. Muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer ao professor Paulo, ao professor João. Espero que tenha ficado claro para vocês e que ajudem vocês, principalmente na terceira e quarta etapa da resolução do mapa de comunicação. Ok? Bem, a gente se vê numa próxima. Até mais.